fia de olho, aquela pessoa responsável pela empresa, para vir fazer uma vistoria, observar como está a organização dentro da empresa. Então aquela funcionária chegava dentro da empresa, pedia os funcionários para abrir o armário, para olhar se estava tudo organizadinho, olhava o ambiente de serviço para ver se estava tudo no lugar. Mas quando precisava, ela abriu o armário dos homens, irmão, pasme se você quiser. Quando a empresa sabia que essa pessoa vinha fazer a vistoria, só via homem correndo para dentro do vestiário. Para quê? Para abrir o seu armário e tirar o que estava lá dentro. O que estava lá dentro? Pois, não, você quis príncipe aqui nessa noite, porque a Vitória está dormindo e parece que não tem outra criança. Revistas pornográficas. Se você olhava no armário, se você olhava para o fundo do armário, só tinha papel colado, tudo pornografia. Aí você para e pensa: será que tem moralidade está partindo sobre a mulher? Olha o homem que está gostando desse negócio. Aí Deus está dizendo: pode deixar, Satanás, eu sei da sua estratégia. Pois é, eu vou usar as mulheres para revolucionar essa geração atual. Eu vou usar as mulheres para revolucionar. Eu vou encher a igreja de mulheres que amam a moralidade, mulheres que amam a justiça, que amam a verdade, e são por meio das mulheres que eu vou fortalecer a minha igreja. Que Deus continue abençoando as irmãs da nossa igreja, porque Deus está usando as mulheres para revolucionar a igreja dele no século XXI. Um aplauso para Jesus pela vida das mulheres do século XXI. Oh, glórias a Deus, aleluia. Mas graças a Deus que as mulheres, elas ainda estão fazendo a diferença nessa geração. Porque ainda que nós olhamos para os homens e não olhamos para as mentes perdidas, com os corações perdidos pela luxúria, pela prostituição, pela lascívia, pelo adultério, perdido pela fornicação. Quando nós olhamos para as mulheres, ainda tem mulheres que ainda dizem assim: ei, esse papo está meio estranho, esse papo não é para mim. Ainda existem mulheres nessa época de hoje que ainda guardam a moralidade e dizem: ó, isso aqui não é papo de gente não, isso aqui não é papo de ser humano não. Que papo é esse aí, meu filho? Ei, que papo é esse aí, minha amiga? Que papo é esse aí? Hoje a mulher, ela ainda tem mais vergonha na cara do que o homem. Aí eu volto para esse texto. Eu volto para esse texto. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, principalmente a mulher cristã. A mulher cristã. Existe mulher cristã sem vergonha? Com certeza. Ser cristão não é sinônimo de moralidade, de caráter, mas a maioria das mulheres cristãs, elas têm vergonha na cara. A maioria das mulheres cristãs, elas têm vergonha na cara. Elas cuidam da sua família, trabalhadeiras, levanta de manhã, faz o seu café, vai para o serviço trabalhar, chega do serviço, trabalha numa casa, ainda vai para a igreja buscar o Senhor. É culto de quarta-feira está junto, culto de sexta-feira está junto, culto de domingo está junto. Deus agora está falando com a serpente, que havia enganado Eva, e o texto disse que o Senhor então diz a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Porém, o que me chama a atenção no versículo 15 é que Deus diz: porém, uma inimizade entre ti. Nós vamos observar que no jardim a serpente está conversando com Eva. Esta amizade proporcionou aquele bate-papo entre a mulher e a serpente. Mas essa conversa fez com que Eva perdesse a santidade, fez com que Eva perdesse a obediência para com a palavra de Deus, fez com que Eva também se transformasse numa corruptora. Ela vai para o seu marido e lhe oferece também do mesmo fruto, ele come, e os dois acabam então cometendo o pecado, desobedecendo ao Senhor. Mas nós vamos ver que no versículo 15, Deus agora está dizendo: porém inimizade. E quando ele diz porém inimizade, agora a serpente já não vai conseguir mais conversar com a mulher pacificamente. Se no jardim foi proporcionada à serpente essa amizade, essa boa conversa, agora Deus está dizendo: vou colocar inimizade entre vocês dois. Vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Esse texto, qualquer estudioso da Bíblia Sagrada entende que Deus está falando sobre a crucificação de Cristo, ou seja, ferir o seu calcanhar.
E o pisar sobre a cabeça está falando sobre a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus vence o diabo, vence o pecado, vence o inferno, quando Jesus vence a morte, então está declamando o Senhor aqui sobre a vitória de Cristo e declamando sobre essa grande inimizade. Agora nós vamos observar esse texto e eu quero nessa noite aproveitar esse momento para falar algo muito interessante. Uma grande curiosidade surge no nosso coração, porque hoje nós vemos a igreja do Senhor militando, a igreja do Senhor fazendo a obra, avançando, e nós percebemos que a mulher é a grande força da igreja. Todos os ministérios que a gente vai, todas as igrejas que a gente vai, a gente percebe que sempre há mais mulheres do que homens. Não sei se você já percebeu isso. Aonde a gente vai, as igrejas que a gente passa, se observa que o número de mulheres dentro da igreja é maior. Se percebe que as pessoas mais fé da igreja é a mulher. Aí a gente tem lá uma meia dúzia de homens, mas pode contar no Deus, tem lá 40 mulheres, 50 mulheres, 60 mulheres, para 10, 15 homens na igreja. E nós vamos observar que nesse texto Deus diz: colocará inimizade entre ti e a mulher. Graças a Deus, glórias a Deus por isso, porque Deus colocou a inimizade entre a mulher e a serpente, de maneira que hoje a mulher, ela já não está dando mais ouvido a Satanás. Se os homens ainda não querem servir o Senhor, as mulheres estão levantando a mão para cima, aceitando Jesus como Salvador, assumindo a fé em Cristo Jesus, levando a sério uma vida com Deus. E nós estamos percebendo que a primeira mulher, ela foi derrotada pela serpente. Hoje nós vemos a mulher firme na presença de Deus, em obediência ao Senhor. Nosso Deus, preserve a sua vida na presença do Senhor. Mas nós percebemos, irmão, que o diabo não cansa de banalizar a mulher. Se a mulher, ela é a grande força da igreja, Deus colocou inimizade, dá para entender o porquê que o inimigo quer queimar a imagem da mulher. A mulher parece um produto de propaganda. Vai fazer uma propaganda do pão, tem que ter uma mulher lá. E o problema não é uma mulher somente, uma mulher toda nua, desmoralizada, como se fosse um produto sexual. Mas de repente, quando nós como igreja olhamos aquilo ali, entendemos que é algo imoral, entendemos que estão tentando desmoralizar a mulher, estão tentando rebaixar a mulher, fazendo a mulher um produto. Nós, todavia, com os olhos do Evangelho, nós olhamos e percebemos que Jesus valorizou as mulheres no seu ministério. Havia muitas mulheres no ministério de Cristo, inclusive foi uma mulher, a primeira que testemunhou sobre a ressurreição de Jesus. Maria Madalena é o seu nome. Ela foi até o sepulcro no terceiro dia, e a Bíblia diz que ao chegar ao sepulcro percebeu que Jesus não estava lá. A Bíblia nos diz que a primeira pessoa também que Jesus se apresenta é também para uma mulher. Ela está ali perto do sepulcro de Jesus, quando de repente ela vê um homem à parte, e ela pergunta para ele: cadê o corpo do meu mestre? Aí Jesus diz: mulher, sou eu, Jesus. E aí Jesus se apresenta para ela, e aquela mulher, quando ela corre para ali tocar, ele diz: mulher, não me toque, porque ainda não fui glorificado. Talvez agora nesse versículo aqui, Deus conclui essa mensagem dizendo: colocarei inimizade. Se o diabo está derrubando o ser aqui nesse texto, esse ser que está sendo derrubado, detonado, alvejado pelo diabo e a mulher, todavia nesse tempo de hoje, Deus está valorizando as mulheres, Deus está usando as mulheres para a grande força da igreja. Hoje nós percebemos que aonde nós vamos, são as mulheres trabalhando na igreja, são as mulheres colocando a sua força na igreja, são as mulheres manifestando a sua fé no Senhor, são as mulheres levando a notícia da cruz, são as mulheres aqui mostrando que esta mensagem é poderosa. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Se o diabo é inimigo da mulher, e a mulher é inimigo do diabo, está explicado por quê, porque hoje a mulher está sendo a grande força da igreja. Ao longo dos séculos ela foi desprezada na sociedade. A mulher não podia trabalhar, ela podia ser apenas mãe de família, ela podia apenas gerar filhos. E a mulher, quando não gerava filhos, ela ficava com vergonha
porque virava deboche, virava chacota na sociedade. A mulher não trabalhava fora, não tinha o seu dinheiro. Então a mulher, quando casava, ela levantava a mão para o céu. Se ela casasse com um homem que fosse mais ou menos de vida, que pudesse proporcionar para ela uma vida digna. Por quê? Porque a mulher, ela ficava por conta da casa. Ela fazia comida, lavar roupa. A mulher não podia se expor na sociedade. A mulher era envergonhada. Era uma sociedade machista. Você vai perceber que a mulher, ela não tinha nome na sociedade. A mulher, ela não era reconhecida na sociedade. Se você olhasse alguém, um ser humano que pudesse assumir um lugar de honra na sociedade, este não seria a mulher, seria o homem. Isto veio até mais ou menos 100, 200 anos atrás. Nós estamos no século 21. Essa mulher conseguiu ganhar algum posto, alguma honra na sociedade. Ela teve que lutar para isso. Hoje a mulher volta. Hoje a mulher pode casar e trabalhar fora. Hoje a mulher não precisa ficar só por conta da criança. E nós vamos perceber que isso é muito novo para a mulher. Nós vamos perceber que ao longo da história, a mulher, ela sim, ela foi alvejada pela sociedade. Ela foi oprimida pela sociedade. E hoje, na sociedade moderna, por mais que a mulher tenha conquistado seu espaço, nós vamos perceber que a mulher continua sendo alvo do diabo. O diabo continua banalizando a moral da mulher, continua banalizando o corpo da mulher, continua banalizando a imagem da mulher. Se hoje você olha na sociedade, se você vai para uma balada, as músicas da balada estão banalizando a mulher, está banalizando a moral da mulher. E aí eu pergunto, por que isso tudo? Simples, por quê? Porque Deus colocou uma inimizade entre o diabo e a mulher. Então o diabo, o que ele quer? É desmoralizar a mulher, é diminuir a mulher, colocar a mulher no rastro, no chão. Se lá no princípio o primeiro alvo de Satanás foi a mulher, na época de hoje não continua sendo diferente. A mulher continua sendo alvo do diabo. E o diabo sabe, se eu desmoralizo a mulher, se arrependo da vida da mulher, logo eu consigo atingir também a vida dos homens. Nós vamos observar que o diabo é estratégico. Quando nós observamos o texto de Gênesis capítulo 3, nós vamos perceber que o diabo ataca a primeira mulher. Quando ele derruba a mulher, automaticamente ele derruba o homem. Sabe por que hoje muitos homens hoje não conseguem se chegar e aproximar de Deus? É porque o diabo está usando a mesma estratégia. Muitos homens hoje estão perdidos por aí. Se você acha que você vai continuar usando essa estratégia, eu vou usar a mulher contra você. Vou encher minha casa de mulher, e por meio das mulheres vou fazer o meu evangelho crescer. E se você derruba a primeira mulher para derrubar o homem, eu vou usar a mulher para derrubar você. Eu vou usar a mulher para... Oh, glórias a Deus. A mulher vai dar luz no homem. Oh, glórias a Deus. Ela vai dar luz. Ela vai dar luz numa semente. E essa semente vai te vencer. Se você derrubou o reino na terra, através da mulher, eu vou dar vitória ao reino dos céus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite, porque o reino dos céus nessa noite está dizendo: você, mulher, o meu reino tem valor muito grande. Olha, esse Satanás está desvalorizando a mulher desde o princípio dessa época de hoje. O Senhor está dizendo: mulher, você tem um grande valor na minha obra, você tem um grande valor na minha presença. Deus nessa noite está tocando cada mulher desse Brasil, está tocando cada mulher dessa igreja, dizendo para você: você não é sexo frágil, você não é frágil, porque o poder de Deus opera sobre a sua vida. E essa não é muitas mulheres por aí. Lares e lares já estavam acabados, casamento já estava acabado. Se alguém que dá luta pelo lar, pela família, maioria hoje são mulheres. Que Deus continue abençoando as mulheres da nossa nação. Eu vejo que hoje em dia muitos casamentos estão terminando, mas percebo que a maioria dos casamentos que terminam, o problema sempre é uma traição. Aí quando você pergunta quem traiu, o homem traiu. Normalmente, na questão de fidelidade, nós vamos perceber, parece que a mulher é mais fiel no casamento do que o homem. Não sei se você já percebeu isso, tem mulheres que traem o seu marido, sim, com certeza. Nós vemos por aí que tem umas mulheres que parece que não tem juízo, parece que se perdeu na vida, então casa-se, mas não contenta com o casamento. Parece que a mulher vive no ato de adultério, não se contenta com o marido só, mas é minoria entre os
estatística, pegar os homens e as mulheres e perceber quem é mais infiel, certamente são os homens. Os homens são mais infiéis no casamento. Significa dizer que, se o casamento está acabando, se o casamento nesta época de hoje está escasso, a cada 3 casamentos terminem de 2 terminem de divórcio, eu vou perceber se algum casamento ainda está de pé, porque existe ainda mulheres que lutam pelo seu casamento, ainda existe uma mulher que ainda luta pela família, existe uma mulher que ainda luta pelo lar, existe uma mulher que muitas vezes vai para a rua trabalhar e luta, ganha dinheiro para pagar o aluguel, pagar a luz, botar comida dentro de casa, enquanto o homem muitas vezes está deitado no sofá, muitas vezes o homem está usando seu dinheiro para farra, para bebida, e a mulher está lá fazendo a casa, a mulher está lá recolocando a casa, a mulher está lá cuidando da filha, cuidando do filho, comprando roupa para o filho, roupa para filho, muitas vezes roupa para o marido. Mulher, você pode fazer a diferença nessa sociedade. Continue exercendo a força que Deus te deu, porque assim como lá atrás uma mulher foi usada para destruir o mundo, para que por meio dela o pecado pudesse chegar até Adão e através de Adão atingir todo mundo, e a desmoralização tomar toda a terra, e hoje nós temos uma terra toda desmoralizada. Deus quer usar também a mulher para trazer algo novo para essa geração, para trazer valores para essa sociedade. A Bíblia diz assim: filho, não rejeite a correção do seu pai e nem a doutrina da sua mãe. Os pais não param em casa, os pais estão no serviço, trabalhando. É a mãe que fica mais com os bebês, é a mãe que acompanha mais a infância e a adolescência de uma criança, e é ela que está toda hora: filho, não faz isso, filho, não faz aquilo. É ela que dá a educação para o filho, que doutrina o filho, é ela que dá as primeiras instruções para a criança. E Salomão vai dizer: filho, não deixe as doutrinas da sua mãe. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que hoje a geração presente, elas estão aí, porque existe uma mulher por detrás dessa geração, uma mulher que ensinou, uma mulher que educou, uma mulher que puxou a orelha. E muitas vezes, muitos filhos hoje, que estão por aí tomando rumo na vida, após ter se perdido nessa vida, graças ao puxãozinho de orelha que as mamães deram, porque muitos deles nem conversam mais com seus pais. Alguns pais nos dias de hoje nem têm contato com seus filhos mais. Há muitos filhos por aí, a maioria estão vivendo aí sem pai. Um dia dentro da empresa, um certo jovem, ele estava sentado numa cadeira que doeu meu coração. Aquilo mexeu comigo, me entristeceu. Aproximando-se dele, ele estava passando um problema, um aborrecimento. E quando comecei a conversar com ele, comecei a dar alguns conselhos para ele. Quando acabei de aconselhar, ele olhou para mim e disse assim: Davi, com os olhos cheios d'água, você está fazendo comigo o que eu gostaria que o meu pai fizesse. Eu falei, aí eu não sabia da história, eu virei para ele e perguntei: mas por que você está falando isso? Ele disse para mim: meu pai, eu não sei nem qual foi a última vez que nós sentamos para ter uma conversa desse tipo. Eu preciso de conselho, mas cadê meu pai para fazer isso? Porque o meu pai nos abandonou, eu estava ainda pequeno, foi embora, fui criado pela minha mãe, e hoje eu cresci, hoje eu luto, eu trabalho, mas eu sinto falta de um conselho de um pai. E hoje você está me servindo como se fosse um pai, com os olhos cheios d'água, o meu coração cortou naquela hora. E quantas famílias por aí hoje em dia? Hoje você tem filhos crescendo, filhos sendo criados, a maioria está sendo criado sem pai, apenas no braço da mãe. Aí quando você vai olhar por que essa família foi destruída, normalmente, quase sempre, a culpa é do homem. Sem responsabilidades, infiel, noitadas pela balada, traindo a esposa, conversa no WhatsApp, no Facebook. Hoje, às vezes, os homens casados que eu conheço, que não servem a Cristo, irmãos, às vezes a minha cara até queima para eles. Não pode ver uma menina passando na rua, não pode ver alguém no WhatsApp, no Facebook, que está puxando papo. E os papos que se puxa, Deus me livre, só Jesus na causa. E aí a gente pensa: o que vai ser dos homens da nossa geração? Mas graças a Deus que as mulheres, elas ainda estão fazendo a diferença nessa geração. Porque ainda que nós olhamos para os homens e vemos eles com as mentes perdidas, com os corações perdidos pela luxúria, pela prostituição, pela lascívia, pelo adultério, perdido pela fornicação. Quando nós olhamos para as mulheres, ainda tem mulheres que ainda dizem assim: ei, esse papo está meio estranho, esse papo não é para mim. Ainda existem mulheres nessa época de hoje que
da guarda da moralidade diz: ó, isso aqui não é papo de gente não, isso aqui não é papo de ser humano não. Que papo é esse aí, meu filho? Ei, que papo é esse aí, minha amiga? Que papo é esse aí? Hoje a mulher ainda tem mais vergonha na cara do que o homem. Aí eu volto para esse texto. Eu volto para esse texto. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Principalmente a mulher cristã. A mulher cristã. Existe mulher cristã sem vergonha, com certeza. Ser cristão não é sinônimo de moralidade, de caráter, mas a maioria das mulheres cristãs, elas têm vergonha na cara. A maioria das mulheres cristãs, elas têm vergonha na cara. Elas cuidam da sua família, trabalhadeiras, se levanta de manhã, faz o seu café, vai para o serviço trabalhar, chega do serviço, trabalha com a casa, ainda vai para a igreja buscar o Senhor. É culto de quarta-feira está junto, culto de sexta-feira está junto, culto de domingo está junto. E eu vou perceber que esse texto do capítulo 3, versículo 15, está se cumprindo em pleno século 21. Se Satanás lá atrás quer usar a mulher para derrotar o homem, se lá atrás Satanás está pegando a mulher como instrumento das suas mãos para trazer desgraça para o mundo, nessa época de hoje Deus está cumprindo a sua palavra. Eu coloco inimizade entre a mulher e Satanás. Se hoje Satanás quer destruir casamento, Deus está dizendo: não é por meio da mulher que tu vai destruir. Tu pode até destruir usando o homem, mas eu vou usar a mulher para edificar as famílias do século 21. Eu vou usar as mulheres para conseguir conservar ainda a moralidade. Se hoje ainda a moralidade ainda pode ser encontrada, nem sempre é os homens que estão guardando ela, porque quando nós chegamos no ambiente de sacrifício, principalmente homens que não servem o Senhor, os assuntos da sua boca é imoral. Você ouve as palavras, as frases que saem de suas bocas, são frases imorais. Eu lembro um vídeo que ele fez muito legal. Esse vídeo ele fez um vídeo de uma menina indo para a balada, e essa menina, ele abordou ela perto do baile funk. Quando ele aborda ela, ele faz uma pergunta para ela: por que você está indo para esse baile funk? Aí ela dá sua explicação para ele, e quando ele termina de ouvir, ele diz assim para ela: moça, você tem certeza que você vai participar desse baile funk? Aí ela: eu vou. Aí ele disse assim para ela: por que você vai tirar de bom de lá? Ouve a música que está passando, é um funk. Só que os funk de hoje, não sei se você já percebeu, ele desmoraliza a mulher. Ele lida com a mulher como se a mulher fosse uma cachorra. Não sei se você percebeu isso que eu estou dizendo aqui. Outra do funk para você ver. Ele desmoraliza a mulher, trata a mulher como se ela fosse um lixo. Ele não valoriza a mulher. Ele trata a mulher como se fosse um produto sexual. Ele trata a mulher como se a mulher fosse um animal. Então você vai perceber que as músicas do baile funk é exatamente esse conteúdo, esse teor. Então ele aborda aquela menina e diz para ela: você tem certeza que você vai curtir uma balada ou ver essa música que está tratando você como um produto, tratando você de qualquer maneira, de qualquer forma, como se você fosse, não fosse um ser humano? Aí ela para assim, olha para ele e diz assim: realmente a música está desmoralizando a gente. Aí ele diz assim para ela: quando é que você ouviu um funk que está música que valoriza a imagem da mulher? Ela não conseguiu citar para ele, ele falou: tá vendo? A maioria das músicas que você conhece desvaloriza a mulher, e você está dando sangue curtindo essa música. Mas pelo amor de Deus, que Deus possa livrar as nossas irmãs dessas músicas que desvalorizam a mulher. E graças a Deus que Deus te trouxe para a casa do Senhor e te mostrou o teu verdadeiro valor. Oh, glória a Deus, se o diabo lá fora, se o mundo lá fora, se as músicas lá fora estão desvalorizando a mulher, Deus está trazendo a mulher para dentro da sua casa para dizer: mulher, você tem um grande valor na minha obra, você tem um grande valor na minha casa. Eu quero te usar para fazer a diferença nesse século. Eu quero te usar para fazer a grande diferença nesse tempo presente. Eu quero te usar para mostrar a diferença para esse mundo, para mudar essa geração, para mudar essa cultura. Agora, pasme, se você quiser, algumas mulheres estão entrando na onda. Aí você pega algumas cantoras sertanejas, aí você pega algumas cantoras de funk, aí o universo dela começa a valorizar a imagem da mulher, aí ela entra na pilha dos homens, irmão, e começa a se auto-desvalorizar também. Pelo amor de Deus, cria juízo. Nesta noite de hoje eu quero parabenizar ao Senhor Jesus e parabenizar você também que aceitou o chamado de Cristo na sua vida e veio para a presença do Senhor para valorizar a pessoa e a mulher que você é. Oh, glória a Deus. Mundo das mulheres, colocarei inimizade
anda na rua, aí quando você olha uma menina, você pergunta, poxa, será que ela não se valoriza? Será que essa menina não entende que ela é bonita e que ela não precisa se vulgarizar para tentar chamar a atenção? Aí quando a gente passa na rua, vê algumas meninas, às vezes a gente tem que falar com Deus, Senhor, toca nela, toca na mente dela, toca no coração dela. Às vezes não há imoralidade, às vezes nós olhamos o despudor, nós olhamos a indecência, e aí nós perguntamos, Senhor, o que está acontecendo? Aí o Senhor está dizendo aqui, é a serpente continua agindo nessa época de hoje, ele continua falando no ouvido da mulher, mas algumas mulheres, quando ouvem o Senhor, aí elas começam a ser morais, elas começam a ser decentes, elas começam a atender a modéstia. Aí quando você olha lá na rua, você entende, aí lá vai uma mulher valorosa, aí lá vai uma mulher diferente. Sabe por quê? Porque uma mulher que já não dá mais ouvido à serpente, é uma mulher que está lutando contra a serpente. Se a serpente quer desvalorizar a imagem da mulher, o povo de Deus agora entra em cena, as mulheres agora da casa do Senhor entram em cena para valorizar a imagem da mulher nesse século de hoje. Eu quero dizer uma coisa para você, a cultura aí fora está levando o nosso mundo de mal a pior, mas Deus quer usar as mulheres da casa do Senhor para mostrar ao mundo a luz do Evangelho, para mostrar ao mundo os verdadeiros valores da mulher, para mostrar ao mundo que a mulher não precisa se vulgarizar para ter um valor diante dos homens, diante da sociedade, porque isso não leva a nós ter esse valor. Mas hoje a igreja do Senhor ela faz a diferença nesse século, e eu agradeço a Deus que glorifica o Senhor pela vida das mulheres da nossa igreja, porque aonde a gente vai, as igrejas estão abarrocadas de mulheres, aonde a gente